Quarta-feira, 20 de maio, mais um tema do dia. Eu sou o Vítor Monteiro e comigo tenho o Luís Rocha Rodrigues, diretor de Informação do 00, para interpretar e analisar a convocatória de Roberto Martínez para o Mundial 2026. Luís, bom dia. Começo por perguntar, globalmente, o que é que sobressai nesta convocatória? Bom dia, Vítor. Sobressai pouca coisa, ou seja, não há aqui grandes surpresas, não há um nome fora da órbita normal do selecionador, não há uma queda também fora, vamos dizer, dos 20 que toda a gente apontaria. Portanto, não é, e não se esperava que fosse, uma convocatória surpreendente. Roberto Martínez é claramente um homem de continuidade, de grupo, de cimentar o seu núcleo e, portanto, há sempre variações. Se calhar, há muitas vezes o que se lê e o que se fala é como é que não leva este, mas raramente se faz o exercício oposto, que é quem é que se tirava para meter aquele. O que sobressai, uma vez mais, é alguém que está muito mais preocupado em gerir o seu grupo do que em gerir a opinião pública. Roberto Martínez, acho que fez um ótimo esforço para explicar muitas das suas decisões, concordemos ou não, mas há uma explicação, há um racional, há uma lógica por parte do selecionador para ter optado por este ou para ter ido aquele. Mas ele está, acima de tudo, preocupado em manter os jogadores consigo. Quer os que vão, quer os que não vão. Não é por acaso que ele fala de ter ligado a jogadores, de ter reiteradamente dito que não se deve falar de jogadores que ficaram de fora, mas sim de jogadores que não entraram. Ele falou do caso até do António Silva de ser o central seguinte e, portanto, se houver uma baixa nos centrais, ele entrar. Nem sempre as coisas foram propriamente muito coerentes por parte de Roberto Martínez neste capítulo, ou seja, ainda basta lembrar porque é que ele explica que não leva Paulinho em março, mas depois chama Paulinho para o lugar de alguém que não tinha a posição de Paulinho. Mas acho que Roberto Martínez também não quer muito saber se as pessoas concordam ou não concordam. Faz um esforço por explicar, mas acima de tudo quer os jogadores com ele. E, portanto, nota-se muito há muito esta sensação, ficou-me muito esta sensação ao ouvir a explicação do selecionador. Foram chamados 4 guarda-redes, Diogo Costa, José Sá, Rui Silva e ainda Ricardo Velho. Quais foram as explicações dadas para isto? O que é que tu achas sobre esta opção? Acho que para já foi a grande surpresa. Aí sim podemos falar numa surpresa, embora não seja uma surpresa de um por outro. E sim um acrescento, mas acho que foi a parte mais enfim, claro que as pessoas estão muito ligadas a clubismos e a associação eu acho que aqui é importante olharmos do ponto de vista até quase pedagógico e do ponto de vista de pedagogia foi muito interessante ter esta explicação, tal como a questão do Júnior Krupi do Bournemouth, em que Roberto Martínez também dá uma boa explicação para ele estar riscado, porque ele preferiu a França, e já é uma conversa de março, portanto foi interessante esse assunto. Mas focando no guarda-redes, ele explica que há um contexto diferente, que falou com o Ricardo Velho e que o Ricardo Velho sabe que é o quarto guarda-redes, que durante a competição a única posição para a qual tu podes trocar alguém, podes chamar alguém, é para a baliza. E, portanto, o Ricardo Velho é o primeiro a estar ciente de que vai como alguém que está fora dos inscritos, mas que pode entrar a qualquer momento e que, acima de tudo, vai ser um elemento de grupo importante para o grupo, na medida em que vai dar outro tipo de argumentos em termos de treino. O Roberto Martínez falou que treina muito a finalização, que precisa de 4 guarda-redes. Imagino que para fazer 2 jogos em simultâneo, muitas das vezes nos treinos o que acontece é quando há 3 guarda-redes, que é o normal, estão 2 e um está de fora a trocar, e aqui há provavelmente uma maior intensidade que Roberto Martínez quer aplicar nos treinos. Ao mesmo tempo também falou da questão de que é a primeira vez que do primeiro para o segundo jogo há uma diferença de 6 dias, e por isso há novas variantes que eu não sou entendedor. Roberto Martínez certamente sabe muito mais deste assunto do que nós e, portanto, gostei da explicação, acho que teve a sua lógica
e fiquei agradado também com essa abertura para a explicar. E a ausência de António Silva surpreende de alguma forma? Já disseste que ele era o próximo central na linhagem, caso haja alguma lesão, surpreende que ele tenha ficado fora? Olha, surpreende-me pelas escolhas que o Roberto Martínez vai tendo. Ou seja, António Silva, há 2 anos e mesmo há 1 ano, foi um central com muita irregularidade. No Euro 2024 foi também questionável a sua chamada, mas nota-se claramente que era um central em quem Roberto Martínez apostava para o futuro. Acho que ainda não chegou ao patamar que se imaginava de António Silva. Não está propriamente a passar por um momento de grande confiança, embora eu acho que já não esteja tão mal quanto há alguns meses. Mas não deixou de surpreender, não que eu não concorde, atenção, mas surpreendeu pelo que têm sido as escolhas de Roberto Martínez. Porque Roberto Martínez leva sempre António Silva e muito raramente o utiliza. Portanto, é aquele jogador que ele gosta de ter no grupo para se integrar no grupo, para estar completamente integrado no grupo. Certamente terá um bom perfil. Portanto, acabei por ficar surpreendido por não chamar Roberto Martínez, por não chamar o António Silva, embora me pareça que seja algo lógico, ainda que por Tomás Araújo também tenho algumas dificuldades em entender, na medida em que Tomás Araújo tem sido, a meu ver, mais irregular que António Silva. É um central mais vistoso, é um central com muito melhor saída de bola, com muito maior capacidade para jogar com a bola no pé. Pode jogar lateral, se for preciso. Também, exatamente, mas defensivamente é alguém que eu acho que compromete, se olharmos para a época, tem comprometido tanto ou mais que António Silva. Portanto, fiquei surpreendido com essa opção. Honestamente, foi a que mais me surpreendeu até. Tal como na estreia de março, Samu Costa ficou à frente de João Palhinha não vai ao Mundial. Qual é a razão para isto? Desde logo é a qualidade do Samu Costa. E eu sei que os jogos do Mallorca passam muito ao lado em Portugal, mas o Samu Costa tem feito uma excelente temporada. Palhinha começa muito bem a época no Tottenham, vem de uma época de muito pouco fulgor no Bayern, correu-lhe claramente mal, começa bem no Tottenham, mas depois parece-me que ele também muito refém do cenário coletivo, e eu aqui estou a falar obviamente de Palhinha por Samu Costa, porque diria que era a grande dúvida ali no meio-campo, seria por aqui, e acho que a opção pelo Samu Costa tem a ver com o rendimento desportivo atual. O Mallorca está em risco, em claro risco de descer de divisão, mas o Samu Costa é um jogador muito... É claramente dos melhores jogadores do Mallorca, é um jogador muito regular, um jogador que dá uma boa intensidade no meio-campo. Agora também, honestamente, é um jogador que eu não estou a imaginar que vá ter muitos minutos no Mundial e que, enfim, se calhar, tendo em conta o seu estatuto, e isto é uma interpretação minha, por contraponto com o de Palhinha, que foi titular há 2 anos, por exemplo, estou a imaginar um Samu Costa a encaixar muito mais o seu papel secundário do que João Palhinha. Não que acho que João Palhinha até é um jogador bastante humilde e bastante com espírito de equipa, mas obviamente tem 30 anos, está na Premier League, está a ser falado para o Sporting, para voltar ao Sporting e para ser o capitão do Sporting, portanto já tem um estatuto um bocadinho diferente, e por isso acredito também para Roberto Martínez é mais fácil gerir um Samu Costa que, claro, todos querem jogar, mas não vai fazer birra de certeza absoluta se não entrar. Na frente de ataque, Paulinho acabou por não ser chamado, foi Gonçalo Guedes, que Roberto Martínez diz que é parecido com o Diogo Jota em alguns pontos. Achas que falta aqui um ponta de lança? Mais um? Para o que nós temos visto da seleção e para as opções que existem, eu diria que aceito a decisão de Roberto Martínez, porque a seleção é uma seleção que gosta de ter muita bola, nunca foi propriamente uma seleção muito talhada para ter sucesso no chuveirinho, no jogo mais direto. Não estou a dizer que não o faz. Por vezes, até que considero eu, faz em demasia. Percebo a tentação de colocar a bola em Ronaldo, mas sinceramente, se for a pensar que Portugal vai, às vezes, em desespero de causa, precisar de
dessa fórmula. E estou-me a lembrar, por exemplo, do jogo contra Marrocos, em que Portugal cruza muita bola nesse jogo. Poderia fazer jeito mais um avançado. Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo, ainda assim, provavelmente seriam os dois jogadores que iam coabitar. Mas não me choca também, porque Paulinho não sobressaiu em março na oportunidade que teve, nunca foi um jogador de seleção e não há grandes alternativas, honestamente. Para ponta de lança, estou a falar de ponta de lança, avançados há muitos, até se fala de Cláudio Braga, que até foi suplente no jogo do título pelo Arts. Eu acho que, uma vez mais, temos que falar do patamar de Portugal está aqui, os jogadores estão aqui, quem é que sai para entrar? Portanto, são todos jogadores que podem chegar à seleção, mas quem é que sai? E essa é uma grande questão para o selecionador gerir. E acho que Gonçalo Guedes é um jogador que também, pelo seu passado e sobretudo pelo que deu na última meia época, é um jogador que encaixa nos requisitos da seleção, agita o jogo, tem também uma chegada, uma leitura também às vezes de segunda avançada, embora seja um jogador menos de área do que era Diogo Jota, mas é um jogador também que tem capacidade de remate meia distância e é um jogador também que tem uma ligação à seleção. Obviamente Éder está lá em cima em termos de golos decisivos, mas Gonçalo Guedes também tem o seu golo decisivo para o segundo título dos 3 que Portugal tem. Obrigado, Luís. Obrigado por terem assistido. Para finalizar, e já que o tema é mundial, recomendamos a cromos.pt, página de domínio 00, que permite registrar e trocar os cromos da tua coleção e que teve 400 mil page views na passada terça-feira, um valor recorde. Por isso, agradecemos a vossa preferência.